Esse conteúdo visa promover o debate sobre os excessos presentes em nossa sociedade e as legislações existentes para fiscalizar e minimizar seus impactos. Se você conhece ou se encontra em uma situação de vício, procure os órgãos de saúde do seu município através do CAPS, Centros de Atenção Psicossocial. Uma declaração de guerra há mais de 50 anos. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. De lá para cá, algumas batalhas vencidas. Mas ninguém pode declarar vitória. Por isso, novas táticas são estudadas. Uma das inimigas, uma planta exótica, segue nas ruas e está em pauta na mais alta corte do país. Enquanto não é definido o entendimento, repressão ao usuário. Mais de 15 milhões de brasileiros já fumaram a erva ao menos uma vez na vida. Quase 8% da população do país. Só que a busca pelo relaxamento pode trazer ansiedade e danos cognitivos graves. Afinal, seria uma porta de entrada para outras drogas e também doenças? Ou há necessidade de um entendimento sobre o consumo próprio legalizado? A Era dos Excessos. Episódio 4. Cannabis. Uma relação de simbiose. Dos meus 14 anos até uma história recente minha, eu sempre fiz uso de cannabis, um uso abusivo e descontrolado. Quando você faz uso todo dia, né? Quando você não faz nada sem fumar um cigarrinho e maconha antes, né? Tudo estava associado a essa droga, né? E sem ela eu não jogava basquete, sem ela eu não surfava, sem ela eu não saía, não fazia nada, né? Ou quando fazia com menos gosto. Do ambiente recreativo para a experimentação. O problema é o círculo de amizade que você começa a frequentar quando você começa a usar droga, né? Então, não é aquela história que a maconha não faz mais efeito, então você vai procurar outras drogas, não tem nada a ver, né? É mesmo um círculo de amizades, né? Porque você abre a porta da sua vida para pessoas que usam outros tipos de drogas também, né? E um belo dia, né? Sempre acontece. Mas com certeza, se eu não tivesse fumado maconha, eu não teria conhecido outras drogas. Um alerta, principalmente aos jovens. É um período que a gente chama de poda neuronal, né? Que é o período que o cérebro está se formatando para virar o cérebro de adulto, né? E você está expondo o seu cérebro à desregulação, né? Que a maconha produz. Vai ter prejuízo de memória, de alteração de concentração, né, de função executiva, né, que é a capacidade de pensar, planejar e fazer as coisas no dia a dia, né? Isso, os dados são muito veementes. A cannabis sativa, popularmente chamada de maconha, é a droga ilícita mais usada no mundo. A planta tem alta concentração de tetrahidrocannabinol, o THC, que possui efeito psicoativo. O Relatório Mundial sobre Drogas, publicado em 2021 pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, revela um aumento de usuários em 18% entre os anos de 2010 e 2019. Um total de 200 milhões de pessoas, ou seja, 4% da população global, com idade entre 15 a 64 anos. Por conta do volume de maconha apreendido no Brasil, que está entre os maiores do mundo, e por não ser um grande fornecedor, a ONU acredita que os dados oficiais da América Latina podem estar subestimados. Hoje, pelo menos 1,5 milhão de brasileiros consomem maconha diariamente, sendo a percentagem de dependentes da substância entre esses usuários a mesma encontrada em países com maior prevalência de uso. A pessoa fica usando maconha, ela não vai trabalhar, vai ficar num estado assim meio torporoso ao longo do dia e acaba virando um tipo parasita numa situação onde a família tem grandes dificuldades de prover pelas necessidades dele. No Brasil se estima que tem pelo menos 4 milhões de pessoas nessas condições, né? E aí a maconha e outras substâncias entram, né, na ajuda, né, dessa atitude de pessoa não ter uma autonomia
entra para a fase adulta com baixa autonomia de ganho, né? Então vira um adulto incapacitado, e esse adulto, eu insisto nesse fenômeno, que ele vai ter filhos, né? E que não vai prover para os seus filhos. E esse fenômeno é muito vigoroso já. O início precoce, uma frequência de uso e até mesmo um consumo eventual da maconha estão relacionados a uma maior probabilidade de uso crônico e abusivo da droga. Algum dos pacientes que eu tenho mais dificuldade de trabalhar é justamente com os dependentes de maconha. A maconha, ela, como qualquer dependência, ela vai fazer mal, porque não é uma escolha de usar aquela substância. Lembrando, né? A doença sempre traz esse pré-requisito. Não é a escolha de usar, é a impossibilidade de fazer diferente. E ela, por ser um perturbador do sistema nervoso central, ela também pode acabar desencadeando outros problemas, né? Se alguém tem uma predisposição a uma psicose, se alguém tem uma predisposição a alguma coisa, aquilo pode estourar. Mas o que faz então o Supremo Tribunal Federal julgar descriminalizar o porte da droga? No final de agosto, a Corte suspendeu o julgamento sobre o tema, mas já tem maioria para distinguir usuário de traficante. A discussão está prevista para voltar ao plenário ainda no final de novembro deste ano. Um debate longo e controverso, mas de grande interesse para muitas pessoas. Um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que a cannabis está presente em quase 70% dos processos criminais dos tribunais estaduais e quase 60% envolvem menos de 150 gramas da substância. As pesquisadoras concluíram que, se adotados critérios de quantidade de cannabis entre 25 e 100 gramas para a presunção de porte para uso, aproximadamente 30 a 50% dos processos de tráfico relacionados a cannabis poderiam ser presumidos como porte para consumo pessoal. O presidente Lula ainda não fixou nenhuma posição em relação a isso, até porque esse tema ainda não foi apresentado a ele. Então nós temos uma legislação que foi feita exatamente quando ele era presidente. E essa legislação avançou no principal. Entender que dependente químico não pode ser preso, entender que quem tem a posse de uma pequena quantidade não é preso, embora continue a ser crime, e nós temos esse tema do tráfico a resolver, que aí envolve esse julgamento do Supremo. Há muitos exemplos ao redor do mundo de novos entendimentos e regras sobre o consumo recreativo da maconha. Há quase uma década, os vizinhos uruguaios possuem uma lei que determina que o Estado possui o controle da produção, a comercialização e a distribuição de maconha. Eles criaram ainda o Instituto de Regulação e Controle de Cannabis. Pesquisadores do tema dizem que há efeitos positivos e negativos no mercado como resultado desse cenário pioneiro. Do ponto de vista epidemiológico, toda vez que você libera uma substância, ela aumenta no seu uso. E aí, liberar significa saber que haverá publicidade, como a maconha nos Estados Unidos atualmente, no Canadá, nos Estados Unidos mais. Pode acontecer publicidade, existem esforços da indústria que quer vender para cegar o olhar sobre os riscos da substância, de modo tal que toda droga legalizada causa um problema suplementar à sociedade. Eu penso que nós ganhamos, Brasil, muito pouco com legalização de cannabis, já que o nosso país tem uma prevalência ainda irrelevante de cannabis. A prevalência, a quantidade de pessoas que usa, é muito pouco para que a gente corra o risco de abrir mercados, e aí sim, isso chega a níveis canadenses ou americanos de 15%, 20% das pessoas usando. Em paralelo, recentes avanços na área científica e jurídica mostram a necessidade de um novo olhar em relação à saúde humana com a ajuda da planta. A cannabis é usada de forma medicinal no tratamento de diversas doenças, como epilepsia, Parkinson e câncer. Uma questão urgente para muitas famílias brasileiras, e onde a desinformação não tem lugar. Quando a gente for fazer uma discussão sobre o uso adulto e recreativo da cannabis, aí será o momento para você trazer essa explicação. Você está falando no fórum errado, porque a gente não está falando do uso de drogas, a gente está falando do uso de medicamentos. E você tem a coragem de dizer, inclusive,
que o óleo é mais destrutivo do que drogas. Eu quero ressaltar que o Brasil perde muito em não avançar nesse processo. Cerca de 50 países no mundo já garante o acesso e o uso terapêutico da cannabis. E destes, 20 países já regulamentaram o plantio, o cultivo, a produção e a distribuição de medicamentos à base de cannabis. A partir do proibicionismo das drogas, toda a campanha americana de guerra às drogas, foi proibida inclusive a pesquisa dessas substâncias. Então a ciência ficou atrasada 30 anos por causa dessa visão proibicionista americana que impunha um diga não às drogas. Né? Na verdade, não existem drogas do bem e drogas do mal. Existem drogas mal utilizadas e bem utilizadas. Esse conteúdo visa promover o debate sobre os excessos presentes em nossa sociedade e as legislações existentes para fiscalizar e minimizar seus impactos. Se você conhece ou se encontra em uma situação de vício, procure os órgãos de saúde do seu município através do CAPS, Centros de Atenção Psicossocial.